Olá pessoal, então tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Pessoal, o cabelo tá assim, olha, super preto. Eu tô aqui no calor, entendeu? Fazendo esse áudio pra vocês, dublando esse vídeo, editando, trabalhando no calor, porque o ventilador faz barulho na voz aqui, então não dá pra ligar. Por isso, deixa o seu like, né? Só pelo esse sacrifício aí vale. Eu tô em Rondônia, pessoal, pra quem sempre pergunta onde eu estou. Estou aqui, vim da Europa, estou aqui há um ano, minha família é toda daqui. Então eu estou aqui. É muito quente aqui e eu mereço o seu like por causa disso. Então é isso, vamos começar o vídeo. Já deixou o seu like? Bom, vou dividir o cabelo, pessoal, de orelha a orelha. Eu preparei uma shampoozada, pessoal, pra fazer o cabelo dela, porque a gente vai usar um 5.2, que é um irisado, um castanho natural irisado. Vou prender ele direito. Vou aplicar só por cima, ali no início das mechas, só por cima. E depois eu vou aplicar nas pontas de forma uniforme. Outro lado. Pessoal, eu tô fazendo por dentro, então quando ela prender o cabelo não vai aparecer essas mechas, elas vão ficar mais... É só pra criar umas mechas mais claras, porque como eu vou fazer com castanho 5.2, eu gosto de trabalhar com esses tons, porque esses tons é mais pigmentado. Então eu posso clarear aqui um pouco o cabelo dela e usar o 5.2 na raiz com o tempo de pausa de coloração, por exemplo. Depois puxar para as pontas e usar como matização, como tonalizante. Pegar o que eu deixei na raiz, que eu preparei como coloração, né? Então vai colorir a raiz do cabelo dela. E aí eu coloco mais condicionador ou creme e puxo depois de 40 minutos esse tom que eu apliquei na raiz para as pontas que eu estou descolorindo agora. E deixo menos tempo, né? Deixo o tempo de tonalização 10 minutos, 15 minutos. Você vai olhando, não sai de perto. Assim que chegar no tom, você remove. Aí você vai conseguir um degradê da cor, você vai conseguir uma cor mais uniforme. Se eu não tivesse feito isso no cabelo dela, o cabelo dela ia ficar muito escuro, ia ficar um roxo muito escuro, assim, meio mais roxo no sol, vamos dizer assim, mais aceso no sol, e no escuro ia ficar castanho escuro mesmo, como tá aí, não ia mudar muita coisa. Então a gente decidiu abrir um pouco o cabelo dela. Isso que eu tô aplicando no cabelo dela é shampoozada, pessoal. Eu preparei shampoo, pó descolorante, um pouco de óxido volume 20 e bastante óleo. Fiz uma mistura bem líquida, ela fica fácil de aplicar porque tem shampoo, então é como se eu estivesse aplicando uma espuminha ali no cabelo dela, por cima, né, da mecha. Agora nas pontas, olha, eu acrescento mais produto de forma que fique toda encharcada de produto, né. Vou olhar aqui pra ver como tá. E aí você vai só soltando as mechas uma em cima da outra. Não pode meter a mão, né, é só soltar mesmo. Agora, olha, papel alumínio. Aí aqui nas pontas, olha, a gente aplica nas pontas inteiras. Outro, não sei o que... Estou decidindo o que eu vou fazer ainda no cabelo dela nessa parte. Decidi fazer ainda mais um V, porque ainda tinha cabelo suficiente. Vai levando em direção à raiz. Quando eu vim aqui pro outro lado, vai dar pra ver melhor, pessoal. Olha. Concentrei nas pontas. Cada mecha que você sobe pra cima, pessoal, você deixa uma ponta um pouco maior. E depois mais pra cima. No início, essa ponta que eu tô descolorindo é maior. E conforme eu vou subindo pra cima, eu vou diminuindo a ponta. Entendeu? Vou explicar melhor agora, olha. Pra não ficar tudo na mesma altura, né? Então, olha, aqui só vai ser mesmo a pontinha. Essa pontinha. Então, as primeiras mechas ali que eu fiz, eu descolori uma parte maior. E conforme eu fui subindo pra curva da cabeça aqui, eu fui diminuindo a ponta que eu vou descolorir. Pra não ficar marcado, pra evitar a marca. Porque eu não tô iriçando. Como eu vou usar um tom escuro na raiz, eu posso apagar depois a raiz, se ficar alguma marca. Mas a ideia é evitar a marca, né? Ao máximo. Então, olha. De um lado, do outro,
Agora no meio, depois é só esfumar. Aqui na pontinha já foi um pouco maior, olha. Para não ficar tudo na mesma altura, você faz essa diferença aqui, né? Uma mecha um pouco maior, uma mecha mais, a ponta da mecha mais descolorida, né? Maior. E na mecha seguinte menor, na mecha seguinte um pouco maior, mas também não é lá em cima e cá embaixo. É uma diferença sutil, né? Porque senão vai ficar todo estranho e manchado depois. E as mechas, eu vou fazer uma franja iluminada, então essas mechas aqui vai acabar bem próximo ali do couro cabeludo, descolorida inteira, para ficar iluminada, ficar mais um vermelho mais claro no contorno do rosto dela. Aqui foi uma ponta, olha, um pouco menor. Bom, eu fiz até metade aqui do quadrado do topo e passei para a lateral. Eu vou fazer aqui um V. Vou tirar um véuzinho aqui, olha, porque o cabelo dela, de um lado, tem bem pouco cabelo. Essa é a mecha que eu falei que vai ser descolorida inteira na transparência. Inteira. Na verdade, isso não é uma descoloração, é uma champuzada. É pra limpar a cor e deixar num tom 7.3, 7.4, um tom mais alaranjado, né? Pra receber o 5.2. Porque o cabelo dela é muito escuro naturalmente, é um preto. Então eu vou usar um 5, né? Então são 3, 4 tons acima do cabelo dela. Então eu quero fazer essas mechas aqui pra gente conseguir depois uma diferença de tonalidade, né? Vamos brincar aqui com o cabelo dela, fazer um trabalho bem legal. Fez a aplicação. Fechou o papel. Vamos. Pessoal, eu fiz duas ali daquele lado, porque daquele lado tem mais cabelo do que desse lado aqui. Esse lado aqui tá faltando um pouquinho de cabelo, entendeu? Aí agora eu fiz uma na horizontal. Então eu fiz duas de um lado porque tinha mais cabelo, ou seja, ela tinha uma entrada maior de um lado. Então, não onde tem essa entrada maior, eu fiz só uma mecha. E no outro lado não tem essa entrada, então eu fiz duas mechas e depois fiz uma na horizontal. Foi isso que eu fiz. Normalmente eu faço isso para iluminar a franja, então muita gente me pergunta como você faz o loiro para iluminar a franja, não sei o que. Se esse vídeo for bastante compartilhado por vocês, deixar bastante like, eu vou gravar uma parte num outro vídeo, né, de loiro. Vou gravar com mais detalhes essa parte da franja, né? Vou gravar bem de pertinho, com mais detalhes e menos acelerado para as pessoas entenderem. Então, se você é uma dessas pessoas que quer entender, que quer esse vídeo detalhado, é só compartilhar esse vídeo. Compartilhar esse vídeo e deixar um like, entendeu? E comenta também aí, eu quero. A gente tem tempo agora, né? Eu quero o vídeo detalhado da franja iluminada. Comenta aí que eu vou procurar uma pessoa para fazer justamente isso. Uma franja iluminada, e no vídeo eu vou focar mais na franja iluminada, né? Pra gente ter aí com mais detalhes. Bom, sobrou aqui uma mechinha, olha, daquela parte que eu falei onde ela não tem entrada, que é a parte onde tem mais cabelo. Então, sobrou cabelo, né? Porque tem mais ali, eu fiz duas mechas inteiras e tal, então eu descolori as pontas. Do lado de cá, como ela tem uma entrada um pouco maior desse lado, não sobrou cabelo, só desse lado aqui. Então coloquei ali nas pontas para não ficar uma ponta de cabelo aparecendo, né? Porque a gente está descolorindo, na verdade não está descolorindo, está clareando todas as pontas do cabelo dela. Então se eu deixasse aquela parte ali, ia ficar escura no meio, né? Não ia ficar legal. Eu já removi a parte de trás do cabelo dela, quase todas. Eu acho que eu terminei de remover agora, na verdade, porque superaqueceu as pontas, pessoal. Não sei por que superaqueceu as pontas. É uma champuzada, o cabelo dela é natural, não tem química, não tem alisamento. Ela só usa shampoo e superaqueceu. Bom, pessoal, eu terminei a aplicação do produto no cabelo dela, da champuzada. Deixei agir o tempo de pausa de mais ou menos 40 minutos. Removi, lavei só com shampoo e escovei a franja dela agora, para vocês verem como ficou a franja iluminada. Então, quem quiser um vídeo detalhado de franja iluminada, como essa daqui, olha, é só
compartilhar esse vídeo, deixar um like e comentar também, né? Aí, eu quero o vídeo da franja iluminada, que eu vou procurar uma modelo e vou gravar. 5.2, castanho claro, irisado. Tá aqui. Vamos colocar na tacinha meio tubo. Na verdade, eu esqueci de gravar. Eu já fiz meio tubo, apliquei na raiz dela. Agora eu vou preparar mais um pouquinho aqui com Ox volume 20, porque faltou um lado lá. Ainda faltou um pouco para aplicar do outro lado, o resto do tubo. E ainda tem mais um tubo para as pontas. E o tubo que eu vou usar nas pontas do cabelo dela, eu vou usar com um grão de feijão de corretor azul, para mudar um pouquinho a tonalidade do roxo e deixar ele um pouco mais frio. Então eu coloquei só um pouquinho de Ox ali, tô diluindo. E agora, olha, vamos aplicar aqui. Olha essa franja iluminada, ficou bem legal. Com shampoozada só, ficou nesse tom, bem claro, me surpreendeu. Mas foi porque o cabelo superaqueceu sem motivo. Porque é natural, não tinha por que superaquecer, né? Esse produto, pessoal, eu tô aplicando, olha. Eu estou aplicando até o limite do escuro, né? Então eu pego ali, desço, olha. E depois aqui eu enluvo para evitar marcas. Próxima aplicação. Então eu vou aplicar isso daqui. Vou tirar a franja dela agora. A franja iluminada. Vou aplicar nesse lado de cá. Ali. E a franja, só a raizinha. Por enquanto. Se tiver a mão muito suja, não pega nessa franja. Você limpa a mão. Depois tu pega na franja. Porque senão vai manchar a franja, né? Então você vai lá, olha, aplica. Desce o produto até o limite das pontas loiras ali, enluvando, é claro, porque você não vai deixar a tinta ali parada na horizontal, porque vai manchar. Então você traz uma sujeirinha do produto ali no limite, né? Você traz uma sujeirinha do produto para que ele já vai pigmentando ali, para que o produto já vai pigmentando. Pronto, o outro lado eu já tinha feito, esqueci de gravar, e daí ainda tinha esse lado, eu preparei o resto do tubo e estou aplicando desse lado e gravando. Pronto, foi isso que eu fiz do outro lado, né? Olha para ver se tá simétrico o tanto de franja que você tá deixando, tudo certinho. Ainda falta, na verdade, a nuca. Não dá pra ver as mechas, porque ficou bem sutil, pessoal. Dava pra fazer um moreno iluminado nesse cabelo, ia ficar incrível. Usando agora um 7.3, um 7.32, um 7.31, ia ficar muito legal. Bom, enluvei, próxima mecha. Pessoal, elas ficam virando assim a cabeça porque eu tô ao contrário do espelho. Então elas querem olhar pro espelho e aí acaba virando muito a cabeça. Mas é por causa disso. É porque eu uso uma bancada cheia de lâmpadas. Tem mais ou menos umas 9 lâmpadas frias, né? Porque eu não tenho aqueles iluminadores, eu não comprei, eu gravo no celular. Então eu viro, né, a cliente ao contrário, porque eu uso a iluminação da minha estante. Como é o nome daquilo, gente? Daquelas de princesa. Esqueci agora. Penteadeira. É uma penteadeira que eu tenho com lâmpadas. E daí tem 9 lâmpadas. E daí a câmera fica a favor dessa luz, né, que sai. Então a modelo tem que ficar ao contrário. E aí ela fica olhando ali e tal. Mas não me incomoda muito não, mexer a cabeça. Quando tá me incomodando muito eu peço. Mas normalmente não me incomoda não. Me acostumei. Na hora que tá fazendo mechas e tal, aí eu peço mais. Porque é mais preciso, né? Bom, tá embaraçando um pouco porque eu só lavei com shampoo. Agora a gente vai aplicar aqui, olha, raiz 5.2. Vamos deixar agir um tempo de pausa de coloração na raiz. Enluvei. Então vai ficar nessa raiz mais ou menos 40 minutos. E nas pontas eu vou fazer um tempo de tonalização. Depois que eu vou deixar aqui agir os 40 minutos, depois disto eu vou pegar condicionador, vou aplicar na raiz para ele se misturar, né, para esse condicionador se misturar essa raiz para virar um tonalizante na raiz dela. Porque já agiu o tempo de tinta e eu já posso colocar o condicionador e aproveitar o pigmento roxo que tem nesse 5.2. E aí trazer com o condicionador esse pigmento para as pontas, onde está mais claras, para mim conseguir um degradê e conseguir
depositar nessas pontas só o pigmento roxo para que fique um roxo mais claro, mais iluminado, vai ficar mais aceso no sol do que se eu tivesse só colorido. Talvez se eu tivesse usado o volume 30 ou 40, sei lá. Mas não era isso que a gente queria fazer, eu gosto mais de fazer assim, então... Bom... Pessoal, depois que eu deixei agir esse 5.2 na raiz do cabelo dela, com um tempo de coloração, que foi entre 40 e 45 minutos, eu preparei o outro tubo do 5.2 do mesmo jeito, com óxido volume 20. Eu acrescentei 1 grão de corretor azul, foi a única coisa que eu coloquei a mais, 1 grão de feijão de corretor azul, para aplicar nas pontas do cabelo dela, não só nas pontas, mas da raiz às pontas, enluvando, né? Aplica na raiz e enluva para as pontas. E aí, deixei mais 10 minutos, um tempo de tonalização. E os últimos 5 minutos desses 10 minutos foi com o papel alumínio. Deixei o papel alumínio 5 minutos, levei para o lavatório, lavei o cabelo dela, hidratei, usei um pouco de violeta genciana na máscara também. E foi esse o resultado. Ficou assim o cabelo dela, ficou nesse tom. Ficou até uniforme demais, eu queria um pouco mais... eu tinha pensado diferente, mas eu gostei. Comenta o que você achou. Se inscreve no meu canal se você não é inscrito ainda. Gostou dessa cor, pessoal? Ficou assim. Bom, é isso. Qualquer dúvida você pode deixar nos comentários. Compartilha esse vídeo, né? Pra mim poder trazer a franja iluminada lá, né? Que eu vou fazer. A franja iluminada, olha como ficou aqui na frente. Eu trouxe ela pro sol. Tava muito quente nesse dia, então deixa o seu like, se inscreve no canal. Foi assim que ficou a franja iluminada. A gente se vê por aqui no próximo vídeo. Um abração pra vocês e até lá.